Esse vídeo é para você que já está com saudade do Brasileirão e quer tentar ganhar até R$ 5.000 hoje. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar os confrontos da rodada 11 do Brasileirão, passar os melhores SGs para vocês, montar 2 times para vocês mitarem no Cartola Express e, de bônus, ainda vou fazer a análise do confronto entre Itália e Espanha pela Liga das Nações e montar um time no Cartola Express. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo da rodada 11 e também da Liga das Nações. Bom, como eu estava falando para vocês, eu sei que muita gente já está com saudade aí do Brasileirão, como vocês sabem. Deu uma parada por causa dos jogos do Brasil e também jogos de seleções de modo geral, né, data FIFA. Só volta lá na outra quarta-feira. Quanto isso, a gente está meio órfão de Brasileirão e dos jogos dos times brasileiros, né? Mas hoje a gente tem um jogaço aí entre Itália, tô com a camiseta aqui da Itália, mas também tem uma camiseta da Espanha. Vamos ver quem vai ganhar. Eu vou analisar os confrontos aqui da rodada 11 do Brasileirão, passar os melhores SGs, como vocês já conhecem. Vou montar 2 times no Cartola Express e daí vou fazer aquela análise desse jogaço aí. Vamos... Lembrando, não tem Cartola FC, mas tem Cartola Express aí da Liga das Nações. Então, vou montar um time para vocês, tá? Antes da gente mostrar para vocês aqui, de começar o conteúdo do vídeo, quero dar um aviso para vocês que eu tinha prometido no último vídeo que a gente ia trazer links de cupons para vocês, né? E a gente está aqui com alguns links de afiliados aí, né? Da Centauro. Eu vou deixar aqui, e aí tem lá, por exemplo, camisa do PSG, tem uma calça aí da Oxford também, para você que está precisando dessa blusa de frio agora nesse inverno. Tem também blusa da NBA, várias coisas interessantes para vocês. Eu vou deixar tudo aqui nos comentários, tá? Os links. É só você clicar, vai estar lá o descontinho que tem, alguns descontos aí de mais de 30%. E aí você me ajuda também, né? Porque eu ganho uma comissãozinha e te ajuda também, você ganha esse cupom, ganha esse desconto. Tem até coisa para as mulheres aí, se alguém quiser, alguma menina tá vendo o vídeo, ou então quer comprar para namorada, para esposa, enfim, bastante coisa legal aí para vocês, tá? Vou deixar aqui os links no comentário e vocês dão uma olhadinha lá se interessa para vocês, tá? Aí, vamos já passar aqui para os confrontos da rodada, né? Lembrando, a gente tem o nosso dossiê que a gente monta toda a rodada aqui, com análise dos confrontos, né? A gente pega o retrospecto do time nos últimos 5 jogos, como mandante, como visitante. É um conteúdo gratuito que eu coloco lá no nosso grupo do WhatsApp. E você pode também participar do nosso grupo do WhatsApp. Então, assim, bastante conteúdo para vocês. Tem link aí com cupom, tem conteúdo gratuito, com bastante análise de dados. Lembrando que o nosso foco aqui no canal é essa análise bem detalhada para vocês. Então, já convido. Quem gosta do Cartola Express, futebol de modo geral, se inscreve aqui no canal, né? Eu pedi no último vídeo a inscrição de vocês, falando que nossa meta era chegar a 1.200 inscritos, já estamos em 1.210, então agradecer a vocês, pedir inscrição de quem é novo aqui no canal e quem já conhece, gosta do nosso conteúdo, deixa aquele like para espalhar para mais gente ainda, né? Bom, então, já fiz vários avisos, várias coisas, né? Vamos lá, sem enrolação, passar para o conteúdo do vídeo. Bom, o primeiro jogo que a gente vai ter, como eu falei, lá na quarta-feira, São Paulo e Atlético Paranaense, né? O São Paulo que é um time que nos últimos jogos em casa tem tomado bastante gols, né? Tomou 2 do Vasco, 1 do Goiás, 2 do Palmeiras, então tá instável. O Atlético Paranaense, nos últimos 5 jogos, é um time que fez 7 gols, mas tomou 8 também, né? Então tá um time fazendo jogos bem abertos, né? Então eu não acredito no SG aqui, mas é interessante você apostar, por exemplo, num Caleri, num Vitor Roque, pode ser opções interessantes. Lembrando que na terça também a gente fez o esboço da rodada, né? Do Cartola FC mesmo, e não do Cartola Express. Outro jogo que a gente tem na rodada aqui, entre Cruzeiro e Fortaleza, né? 2 times que tendem a fazer um jogo de poucos gols, aqui eu acho que pode pintar um SG, né? O Fortaleza, nos últimos 5 jogos, segurou 3 SGs e cedeu 3 SGs, né? É o time que mais teve 0-0 até agora no Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro é um time que nos últimos 3 jogos como mandante não fez nenhum gol, tá com dificuldade de fazer gol em casa, né? O Cruzeiro. Tá fazendo um jogo bem amarrado, fora tá até melhor. Então acho que pode pintar um SG para algum dos lados aqui, acho que o Cruzeiro é levemente favorito. O primeiro SG que eu vou comentar para vocês é Santos e Corinthians. Pô, no clássico. Então, clássico já costuma ser um jogo pegado. Eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. O Santos, jogando em casa, segurou 3 SGs, tá? Tomou só 3 gols no campeonato. E o Corinthians é o pior visitante. Tem 5 derrotas em 5 jogos do Corinthians. Fora de casa o time não tá bem. Vem fazendo poucos gols. Então eu acredito muito no SG do Santos aqui, tá? A gente tem Fluminense e Atlético Mineiro. E aqui a gente tem um confronto bem interessante, tá? Inclusive mostrando para vocês aqui, o Atlético Mineiro é o melhor visitante do campeonato até agora, tá? Aproveitamento muito bom, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Enfrenta o Fluminense, que é um dos melhores aproveitamentos como mandante, tá? Então acho que tem tudo para ser um jogaço aqui entre Fluminense e Atlético Mineiro.
Um jogo de gols, dois times muito fortes ofensivamente. Então, claro, não acredito no SG, mas dá para apostar em Cano, Hulk, Lima, Zarate, Johan. Pensar em peças ofensivas dos dois times, tá? Pode ser interessante. Aqui a gente vai para mais um SG que eu acho legal. Palmeiras, tá? Palmeiras e Bahia. O Palmeiras segurou 3 SG jogando fora de casa. Em casa o Palmeiras não segurou nenhum, fora tá segurando SG a rodo, né? E o time do Bahia é um mandante muito frágil, né? Só ganhou um jogo dos 5 que fez em casa. Então acredito muito no SG do Palmeiras aqui e acho que é um dos grandes favoritos da rodada. Só não é mais favorito que o Grêmio, tá? O América Mineiro, até agora, em 4 jogos fora, tomou 10 gols, é a pior defesa do campeonato. Enfrenta o Grêmio, que em casa ainda não perdeu, tá? Então, Grêmio super favorito, grande potencial de gols, aí Soares, Bitelo, Cristaldo, enfim. Tinha um grande potencial pro Grêmio aqui de vitória e de muitos gols, e SG também, tá? Então, esses 3. Aí a gente tem o confronto oposto de Atlético Mineiro e Fluminense, Vasco e Goiás. Se Atlético Mineiro e Fluminense estão, tipo, 2 times estão muito bem, Vasco e Goiás, assim, o Vasco é o pior mandante, não ganhou ainda em casa, e o Goiás é o segundo pior visitante. Só tem um empate e 4 derrotas. Então, um jogo difícil aqui de apostar. Acho que talvez o Vasco se mobilize para esse jogo, seja um pouquinho favorito, mas difícil aqui de prever o resultado desse jogo. A gente tem Curitiba Internacional. Internacional é favorito, né? Tem se recuperado aí. O Internacional vem de 5 jogos sem perder, se considerar Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E o Curitiba, claro, é o pior time do campeonato até agora, não ganhou nenhum jogo, é o único time que ainda não ganhou. É o pior ataque da competição, então um SG um pouco mais ousado aqui. E favoritismo para o Inter, né? Lembrando que o Curitiba vem se recuperando em casa, um time chato jogando lá no Couto Pereira, tá? A gente tem Cuiabá e Botafogo, mais um time super favorito, Botafogo líder do campeonato. Enfrenta o Cuiabá, que vem dando trabalho fora de casa, mas em casa, nos 4 jogos que fez, tem 2 derrotas e 2 empates. É um mandante muito fraco. Só não é pior que o Vasco, tá? Então Botafogo grande favorito, potencial de SG, potencial ofensivo também. Fechando aqui, a gente tem Bragantino e Flamengo, um jogo muito aberto de gols. O Flamengo tá embalado, por isso é favorito. 10 jogos sem perder do Mengão, tá? São no Brasileirão aí jogando, nos jogos fora, ele fez 9 gols e tomou 7. Então, vem fazendo jogos movimentados. E o Bragantino a gente sabe também que é um time que faz jogos abertos, tá? Então, fazendo um resumo para vocês, os melhores SGs que eu vejo para rodada são Palmeiras e Grêmio, Santos e Botafogo. E aí, acho que mais ousado a gente tem o Internacional aqui, talvez um Cruzeiro, tá? E aí, pensando em gols, a gente tem vários times com potencial: Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Grêmio. O jogo aqui entre Fluminense e Atlético Mineiro, São Paulo e Atlético Paranaense, né? Bom, fiz essa análise aqui dos confrontos. E agora, como eu falei, eu vou mostrar os times para vocês do Cartola Express, tá? E depois eu faço aquela análise de Itália e Espanha e passo também algumas dicas para vocês usarem no Cartola Express, tá? Vamos lá passar para os confrontos. Para quem não conhece Cartola Express, liga de tiro curto, né? Então é só aquela rodada, vale premiação já em dinheiro, e tem as ligas gratuitas também que valem bônus de R$10 para você poder usar no game aqui, tá? Quem não conhece, eu vou deixar o card aqui explicando como é que joga, como é que funciona, para vocês participarem também, tá? Então vamos lá. O que eu aconselho? Você tem que fechar uma defesa, usar uma defesa de base, né? Que é que você acredita que tenha maior potencial de SG, e depois focar em jogadores com potencial de fazer gols na rodada, né? Essa é basicamente a estratégia. Vamos lá. Como eu falei, acho que o melhor SG da rodada, que todo mundo vai estar focando muito, é o do Palmeiras, tá? Como eu falo sempre para vocês, eu não gosto de focar na defesa mais visada da rodada, porque todo mundo escala, então você precisa se diferenciar aí. Como eu disse, o Palmeiras tem o melhor SG, mas o Bahia é um time chato jogando lá, né? Não vem ganhando, mas vem fazendo gols, bastante gols. Então, quem sabe, vão apostar contra esse SG do Palmeiras, tá? Primeiro time que eu fechei a zaga do Grêmio aqui, tá? Por que eu fechei a zaga do Grêmio? Eu acho que é um SG legal, mas principalmente porque o Grêmio tem 3 caras muito ofensivos, né, na defesa. A gente tem o Cuiabano, que eu falei no vídeo de dica lá do esboço, que é um cara que joga como ponta, né? Inclusive, a gente olhando no Joga 10 News aqui, a gente tem a escalação do Grêmio. Ele tá aqui escalado como ponta. E a gente tem o João Pedro, que tem uma média muito boa no campeonato, e é um lateral ofensivo, já tem gol no campeonato. Na primeira rodada ele fez gol. E o Reinaldo fez gol contra o São Paulo no último jogo em casa do Grêmio. É um cara sempre muito ofensivo. Os pênaltis é do Cristaldo, mas quem sabe, se o Cristaldo sair aí no meio do jogo, o Reinaldo pode assumir o pênalti. Ele não tá comprovável aqui no Cartola, mas no Joga 10 News tá comprovável. E a gente pode colocar o Gustavo Martins aqui no banco de reserva. Gabriel Grando. E aí, o que eu fiz no ataque desse time? Um time muito focado no Rio de Janeiro aqui, né? Então, assim, ó. Como eu falei, eu acho que o jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense tende a ser um jogo muito aberto, com gols para os dois lados. Então, o que eu fiz? Eu dobrei Johan e Hulk,
Lembrando que o Fluminense vai estar com a zaga reserva, né? O Nino se machucou. E o Atlético Mineiro trocou de técnico, então isso pode gerar uma instabilidade defensiva. E aí eu dobrei Lima e Cano, que acho que são jogadores melhores ofensivamente dos dois times. Você podia pensar aqui num Arias, num Ganso, né? Ou aqui botar um Zarate também para mais média básica, e o Johan é um cara mais ofensivo. E aí, o que eu fiz? O Flamengo, eu acho que é um time que está muito embalado com um grande potencial de fazer gols na rodada. Então eu coloquei a dobradinha de meio de campo com Everton Ribeiro e Arrascaeta. Vocês vão ver que no outro time que eu montei, eu passei outras peças ofensivas do Flamengo, tá? Então, Everton Ribeiro e Arrascaeta, 2 meias com grande potencial de assistência, né? São meias com potencial de assistência alto, então é um nome interessante. E para fechar nosso time, Tiquinho Soares, como eu falei, Botafogo um grande favorito da rodada, tem que ter o Tiquinho Soares aí no time, tá? Então, esse é um time que eu montei para vocês. O outro time que eu montei aqui, também para o Cartão Express do Brasileirão, eu foquei na zaga do Santos, que é uma zaga pouco visada. O Joaquim e o Messias são jogadores muito bons na bola aérea ofensiva e nos desarmes, e o Corinthians é um time que tem falhado muito na bola aérea, né? Além do potencial de SG, então vamos focar aqui. E coloquei o Lucas Pires do Santos. Se o Gabriel Inocêncio for pro jogo, também é um nome legal para vocês escalarem, tá? E o goleiro João Paulo aqui, fecha o gol sempre, muitas defesas sempre, tá? Então, uma defesa legal. Aí, como eu falei, o Grêmio tem um grande potencial ofensivo, e eu coloquei o Soares, claro, unanimidade da rodada, inclusive, falando para vocês. Cristaldo e Bitelo dobrando o meio de campo do Grêmio e focando em cercar esse potencial ofensivo do Grêmio, tá? Como eu falei, acho que o Flamengo tem um grande potencial ofensivo. No outro time, eu coloquei Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são nomes até mais visados. Aqui eu coloquei o Gerson, que tá jogando super ofensivo com o Sampaoli, e o Gabigol. Não sei se o Pedro vai pro jogo, mas o Gabigol tem feito seus gols, é o corredor de pênalti, que acho que é uma aposta ousada para vocês colocarem, tá? E para fechar esse time ofensivamente, eu foquei no Palmeiras, Veiga e Arthur, tá? Podia ter outras variações aqui, principalmente no ataque, você colocar um Dudu ou um Rony, mas acho que o Palmeiras é um time que tem bastante potencial ofensivo, então acabei cercando esse time. Então, assim, SG legal, potencial ofensivo. Bom, essas são as dicas do Brasileirão. Agora vamos lá para a Liga das Nações, né? Então, para quem não sabe, a gente vai ter o Cartão Express da Liga das Nações, o jogo é hoje, tá? Quinta-feira, hoje às 4 horas da tarde, então o mercado do Cartão Express vai fechar por volta dessa hora. Tem liga de 7,50 e o primeiro colocado ganha R$5.000. E tem liga de 50 centavos para quem quer apostar menos, também vale, acho que a primeira premiação é 2.250. E tem as ligas gratuitas também que valem bônus de R$10, né? Aqui é diferente, como é jogo único, Espanha e Itália, você tem uma escalação um pouco diferente. Você escala um goleiro, 2 defensores, 2 meias e um atacante, tá? E aí, como é que eu vou saber quem vai escalar, como é que os times estão, né? Bom, primeiro que tem um sistema de pontuação diferente. Eu vou deixar esse link também aqui nos comentários para vocês verem como é que funcionam os scouts. É um pouco diferente do Brasileirão. Não tem desarme, por exemplo. O cara ganha pontuação quando ele fica mais tempo em campo, né? O gol é diferente a pontuação dependendo da posição que o cara joga, né? Então, por exemplo, meias, quando fazem gol, ganham 5 pontos. Atacante ganham 4 pontos, tá? Então, isso é uma coisa bem diferente. Eu vou deixar o link para vocês, tá? E como é que estão os dois times aí na temporada, né? A Espanha e a Itália. Bom, na Liga das Nações, os dois times fizeram campanhas muito parecidas. A Espanha fez 11 pontos na primeira fase, a Itália fez 11 pontos, isso é semifinal, é um confronto de mata-mata, né? Estão bem equilibrados os dois times. Historicamente, o confronto entre Itália e Espanha também é bem equilibrado. São 11 vitórias da Espanha, 10 da Itália e 16 empates. Então, mais uma vez, um confronto equilibrado. Na temporada, estão com aproveitamentos idênticos, uma vitória e uma derrota, né? Enfim, eu acho que a Espanha é levemente favorita. Inclusive, as casas de aposta aqui, trazendo para vocês, estão indicando um levíssimo favoritismo aqui para a Espanha, tá? E o segundo lugar é um empate, até mais do que a Itália. Porque a Itália vem de 5 anos sem ganhar da Espanha, tá? Então, por isso que tem esse leve favoritismo para a Espanha. Mas acho que é um jogo muito equilibrado. Acho que talvez o palpite maior seja empate. Lembrando que no Cartão Express não vale pênaltis e prorrogação, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Eu peguei o SofaScore para analisar com vocês um pouco o confronto, né? Lembrando até, eu falei no último vídeo, a gente vai ter aqui eu vou fazer um curso de futebol em breve aí, do futebol interativo. Eu vou comentar mais para vocês, mais para frente aí, como é que vai ser esse curso que eu vou fazer para aprimorar meus conhecimentos e passar um conteúdo de mais qualidade para vocês, tá? Então, assim, vamos lá. Na defesa, como eu falei, acho que tem que ser um jogo de poucos gols. Tanto Espanha como Itália. Itália, principalmente, é um time que se caracterizou por uma defesa muito sólida, né? Então, acho que pode pintar SG para os dois lados. Então, o que eu recomendo para vocês? Como é um jogo muito equilibrado, eu recomendo você colocar um SG de cada time, tá? Porque se pintar o SG, você consegue garantir ali os pontinhos.
E aí, focar em jogadores que têm boa possibilidade de participar de gols, né, ofensivamente. Então, assim, por exemplo, do lado da Espanha, um cara que eu acredito muito na participação de gol é o Jordi Alba, né, da Espanha. É um lateral que joga no Barcelona, muito ofensivo, eu gosto muito dele. E do lado da Itália, a gente tem o Di Marco aqui, né, que jogou a final da Champions League, aí para quem não acompanhou, lateral da Inter de Milão, cobra quase todas as bolas paradas da Itália, né, então isso aumenta bastante o potencial dele de participar de gol. Ele deve ficar em campo o tempo todo, jogou a Champions League aí o jogo inteiro, então é um cara que não cansa, né? Então é interessante você escalar os dois aqui. Claro, o Carvajal é mais defensivo, o Di Lorenzo também é um cara um pouco mais defensivo, não sei se eu recomendo tanto eles. Aí, do meio para frente, como eu falei para vocês, tem pontuação diferente entre meia e atacante. O que eu recomendo? Você escalar meias, porque o potencial de ele fazer um gol e ganhar mais pontos com isso é maior. Até porque os atacantes que estão no cartão Express da Espanha e da Itália são o Morata, que não é um cara muito confiável, e o Matteo Retegui, que, para quem não conhece, é um cara que joga no Tigres da Espanha, o Tigres da Argentina. Nos últimos jogos do Retegui, no Campeonato Argentino, ele não fez gol, tá? Então, não é um cara muito indicado. Se o Immobile for pro jogo, pode ser mais interessante aí, mas enfim, tá difícil. Agora, no meio de campo, a gente tem nomes muito interessantes. Chiesa, pelo lado da Itália, é um cara muito legal, tá, para escalar. É um cara que, na Eurocopa, brilhou pela Itália. É um cara que participou bastante de gols, jogando pela Juventus, finaliza muito, tá? Talvez seja o principal nome dessa Itália. Eu acho que é interessante também vocês pensarem no Jorginho aqui. O potencial do Chiesa é que ele joga como atacante, né? Mas o Jorginho aqui também, pensando na cobrança de pênalti, é um cara interessante. E do lado da Espanha, eu vejo como um grande destaque, claro, o Marco Asensio, vocês conhecem aí do Real Madrid, mas o Dani Olmo da Espanha aí tem jogado muita bola, tá? É um cara que participa muito, costuma jogar o jogo inteiro, finaliza muito. Na Copa foi um cara que eu acompanhei, né, o Cartão Express da Copa do Mundo, foi um cara que se destacou muito, então eu confio muito nele. E o Rodri aqui, claro, é um cara muito participativo, foi o craque aí da Champions League, jogando muita bola, o Rodri. Pena que não tem desarme, senão ele seria quase que unanimidade, tá? Então assim, Rodri, Jorginho, Chiesa e Dani Olmo. E aí, como é que eu montei o meu time aqui, vocês podem seguir o meu time. Eu coloquei o Unai Simon, como eu disse, acho que a Espanha é um pouquinho favorita, então coloquei ele aqui, apesar de eu estar torcendo para a nossa Itália aí, né? Então coloquei ele, o goleiro ganha ponto, né, quando ele ganha o jogo. Aí na defesa, como eu falei, coloquei Di Marco e Alba, acho que vale a pena você mesclar o SG e pensar em jogadores ofensivos. No meio eu coloquei o Dani Olmo e o Chiesa, tá? E no ataque eu coloquei o Morata. Como eu disse, se o Immobile for pro jogo, e a gente tem a escalação, o bom do Cartão Express é que vai até o final, vocês podem colocar aqui o Immobile, acho que é equivalente ao Morata. No meio, você pode colocar aqui o Rodri e o Jorginho, só que eles têm menos potencial de participar de gol, a vantagem é que eles costumam jogar o jogo inteiro e isso conta a pontuação no Cartão Express, tá? Mas eu prefiro realmente focar em quem participa de gol, Dani Olmo e Chiesa, tá? E aqui você tem que escolher um capitão e um vice-capitão. Meu capitão é o Dani Olmo, como eu disse, acho que é a Espanha favorita, e é um cara que vem participando muito de gol, né? Nos últimos 5 jogos da temporada que ele fez, foram 5 assistências e 1 gol, tá? E tem o Chiesa também, que acho que é o vice-capitão, que é um cara muito interessante, tá? Essas são as minhas indicações para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Amanhã a gente não vai ter o vídeo de dicas por posição, porque a rodada ainda está mais longe, vamos esperar. Lá na terça, provavelmente, a gente vai soltar o vídeo de dicas por posição, atualizado. Para quem já conhece o canal, com bastante questão de desarme, essas coisas. Participação em gol, cedido versus conquistado. Na terça a gente teve o esboço. Hoje a gente tem o Cartão Express aí. Vamos ver se a gente solta alguns shorts aí durante o final de semana. O Jogo do Brasil vai ter aí, né? Vamos dar uma acompanhada. Enfim, como vocês sabem, aqui no canal bastante conteúdo sobre cartola, futebol. Eu gosto muito de falar sobre futebol com vocês. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Como eu falei, deixa aquele like. Deixa aqui nos comentários também quem você acha que é favorito. Itália ou a Espanha aí? A Fúria ou a nossa Itália aí? Quem que vai levar esse jogo? E é isso. Deixa aqui nos comentários o que mais você quiser. Tá aberto para resenha. Nosso grupo do WhatsApp também. Enfim, bastante conteúdo para vocês. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!